Shalom, sou Isabel Silva, com mais vídeo desse canal, Kadima. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Pergunto, que procedência maligna é essa? Assista até o final que te respondo. Em Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante, mostra que Jesus viu a multidão e subiu o monte para ensinar sobre as bem-aventuranças. Aí ele começa a dar ensinamentos importantíssimos para o relacionamento com o próximo. Se vocês puderem ler depois, todo o capítulo 5 de Mateus, vocês vão entender. Porque se eu for ler, vai ficar longo e cansativo o vídeo. Bom, respondendo a esta questão, vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz: Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Como iniciei falando. E já respondendo, o que procede do maligno é a mentira. Ou seja, jurar falsamente, falar mentiras, procede do maligno. Por isso, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não diga sim para depois dizer não. E também não diga não para depois dizer sim. Devemos ter verdade em nossas palavras e atitudes. Mas a verdade não começa nos lábios, mas sim no coração, que consequentemente sai dos nossos lábios aquilo que está no nosso coração. O que não pode é o nosso coração dizer sim e a nossa boca dizer não. E nem o coração dizer não e a boca dizer sim. A boca deve ser o transmissor do que está em nosso coração. Por isso que, alterando essa sincronia entre os lábios, né, e o coração, vem do engano, a mentira, porque não há verdade em quem procede de tal forma. Como Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 15, versículo 8, que diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles procediam malignamente, pois havia falsidades e mentiras. Jesus estava se referindo aos fariseus hipócritas, pois eles tentavam Jesus até com palavras de lisonjas, mas era tudo falsidade, pois no coração deles era o contrário do que eles falavam. Veja o que diz Salmos, capítulo 119, verso 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Mas nessa geração má e adúltera, muitos amam a mentira e odeiam e abominam a lei de Deus, que são verdades e traz vida para aqueles que estão em Cristo. A lei não salva, mas nos mantém no caminho da salvação. Quando pecamos, saímos do caminho da vida e voltamos para o caminho da condenação. E quando nos arrependemos genuinamente e abandonamos o pecado, a graça de Deus nos perdoa e nos traz de volta ao caminho da vida. É a lei de Deus que nos mantém no caminho, pois a lei de Deus está em nós agora, através do Espírito Santo do Eterno. Te pergunto, quem era você antes de aceitar o sacrifício de Cristo, que Cristo fez na cruz? Se observarmos, antes transgredíamos toda a lei, os mandamentos de Deus, mas depois que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, a verdade dos mandamentos de Deus está dentro de nós agora. Vamos lá. Antes, quem adulterava, que achava isso normal, hoje já não adultera, pois sabe que a lei de Deus diz: não adulterarás, e isso te faz praticante da lei. Se você antes era um idólatra e achava isto normal em suas tradições, e a lei de Deus diz: não terás outros deuses diante do Eterno, hoje você não idolatra mais, porque a lei de Deus diz que o Eterno é um, e isso também te faz praticante da lei. Assim sucessivamente. Deixa eu só te explicar algo, mas muito forte. Os mandamentos de Deus é a palavra de Deus, ok? E Jesus, ele é a palavra de Deus, certo? Jesus é o verbo, ok? Se ele é o verbo, o davar de Deus, a palavra de Deus, então Jesus é os 10 mandamentos de Deus. Quem despreza um mandamento, consequentemente, está desprezando o próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Já ouvi muitos dizerem que a palavra de Deus tem que ser restaurada. Nenhum homem hoje pode fazer tal coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos restaura. O que tem que ser restaurado são os altares e as mentes cauterizadas de muitos. Vou dar alguns exemplos do que significa restaurar. Significa voltar a possuir algo que foi perdido, recuperar,
colocar em melhor estado, fazer reparos, voltar a instituir, restabelecer, possuir um novo início, começar mais uma vez, recomeçar, tudo. Tudo isso quem precisa não é a palavra de Deus, mas sim somos nós, que através da palavra somos restaurados, altares são restaurados, mentes são restauradas. Como diz em primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ter a mente cauterizada significa um estado de impetinência e incredulidade tão profundo em que não há mais nenhuma sensibilidade moral. E a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. Que possamos mais e mais ser mais transformado pela palavra de Deus e que haja sempre a verdade em nossos corações e que os nossos lábios sejam verdadeiros transmissores desta verdade. Se vocês gostaram, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe, comentem, que o Eterno assim abençoe. Em nome de Yeshua Mashiach. Shalom.